pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Instituto de Linguagem Bíblica. Eu sou o William Orlandi, como vocês sabem, e nós estamos aqui começando nossa série de Teologia Bíblica. Nós já tivemos uma aula, uma apresentação, basicamente, do livro O que é Teologia Bíblica, do James Hamilton, mas foi só para nós introduzirmos bem o assunto, e nós vamos nos debruçar sobre a Teologia Bíblica do Gerardo Voss a partir da semana que vem, ok? A gente vai um pouquinho mais a fundo nessa Teologia Bíblica aqui. Mas antes, como vocês pediram bastante aqui nos comentários, eu vou apresentar para vocês Teologia Bíblica do Novo Testamento do Greg Beale, publicado em 2018 pela Edições Vida Nova, magnífica para nós, ok? Bom, pessoal, eu tenho um caso de amor com esse livro, porque é um dos melhores livros de teologia bíblica que tem, ok? É focado no Novo Testamento, mas tem mais Antigo Testamento do que Novo aqui. Eu não vou me aprofundar nesse livro agora com vocês, por quê? Esse material, pessoal, lá no seminário congregacional do Nordeste, onde eu dou aula de todas as partes do Novo Testamento, e a gente começa o primeiro semestre com uma matéria chamada Teologia Bíblica do Novo Testamento, onde eu uso esse material aqui para as aulas, ok? Então, se você pode estudar nesse seminário e você quiser aprofundar esse livro aqui comigo, será um prazer recebê-lo como meu aluno, mas eu vou dar uma apresentação, uma resenha breve para vocês, uma indicação dessa teologia bíblica aqui, que é maravilhosa, ok? E mais pra frente, futuramente, quem sabe, se vocês gostarem bastante, a gente pode então trazer esse livro aqui como uma série de estudos aqui no nosso canal. Então a gente sempre vai trazer algum livro de teologia bíblica aqui na nossa série de teologia bíblica. Então vai ter assim no final do episódio TB, na descrição, no título, TB1, TB2, é Teologia Bíblica aula 1, aula 2, ok? Então, pessoal, qual que é a proposta do Bill para quem não sabe, o Greg Bill é professor de Novo Testamento lá do Westminster, um dos maiores nomes aí da teologia do Novo Testamento, ok? Especialmente do uso do Antigo Testamento no Novo. Já apresentei resenhas para vocês de outros livros dele aqui no canal. Eu vou talvez deixar aqui para vocês o link dessas resenhas, ok? Mas qual que é o ponto? O ponto é que teologia bíblica, então, é ver o todo da Bíblia de forma orgânica, de Gênesis a Apocalipse. Okay? Então, vamos fazer uma teologia bíblica de Isaías. Então, eu vou pegar como Isaías usou o material que veio antes dele da Bíblia, como Isaías usou Gênesis, Êxodo, Levítico e por aí vai, ok? E como Isaías foi usado no Novo Testamento. Tudo bem? Então, esse é muito importante vocês frisarem isso. O que então que é uma teologia bíblica do Novo Testamento? Ele vai pegar os temas principais da teologia bíblica e vai ver como esses temas se desenvolvem no Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então é diferente de uma teologia do Novo Testamento, que eu tenho algumas aqui que eu posso trazer para vocês, que vai focar bastante no Novo Testamento. Esse livro do Bill, ele é bem diferente. Então, normalmente uma teologia do Novo Testamento, sei lá, se você pega do Frank Tillman, por exemplo, ele vai ter lá a teologia de Mateus, teologia de Marcos, teologia de Lucas e por aí vai. Ou uma teologia focada em algum tema, reino de Deus, alguma coisa assim. Esse aqui vai traçar temas que perpassam ambos os testamentos com foco no Novo, mas vai ter muito de Antigo Testamento também, ok? Então ele começa esse livro falando sobre a ênfase na escatologia no Antigo Testamento, e ele vai usar a expressão fim dos tempos, né, ou últimos dias, melhor dizendo, para se referir a isso. Essa expressão aparece pela primeira vez na Bíblia lá em Gênesis 49, quando Jacó está velhinho ali, ele chama os seus 12 filhos para abençoá-los, e ali ele diz que ele vai falar o que vai acontecer nos últimos dias. Depois Moisés repete essa expressão lá em Números, na boca, por exemplo, de Balaão, né, nos últimos dias, tal, profetizando sobre o Messias, e essa expressão se repete algumas outras vezes no Antigo Testamento. Ele vai traçar então essa citação ou intertextualidade do tema dos últimos dias no Antigo Testamento, e depois ele vai mostrar isso no Novo Testamento. Depois ele vai passar para o tema da ressurreição como uma estrutura teológica do Novo Testamento. Então, por Jesus ter ressuscitado dos mortos, né, o Antigo Testamento vai falar que a ressurreição ela era para acontecer no fim dos tempos, no último dias, quando Deus vai restaurar todas as coisas, ele vai ressuscitar as pessoas. Os tempos de Daniel 12, Isaías 26, Ezequiel 37, vários textos aí, Oséias, por exemplo, né, falando que Deus vai ressuscitar o seu povo nos últimos dias, vai ter uma ressurreição geral, né, de justos para a vida eterna, de injustos para condenação eterna, vergonha eterna. Daniel 12 fala isso. E por Jesus ter ressuscitado no meio da história, literalmente quase, né, pelo menos no meio da história, teologicamente falando, né, não cronologicamente, nós temos então a inauguração dos últimos dias
na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é escatológica, não é como a ressurreição de Lázaro ou de qualquer outra pessoa que ressuscitou aí na história, que ressuscita e volta a morrer. Não, ele é o primeiro da nova criação a ressuscitar dos mortos como homem, né, como Deus e homem, mas como homem ele ressuscita dos mortos e inaugura aí a ressurreição escatológica, ok? Depois ele vai traçar o tema da imagem de Deus, aqui na parte 4, né? Ele vai usar, por exemplo, imagem de Deus lá em Gênesis 1:26, Adão e Eva são criados à imagem de Deus. O pecado sendo corrompido e a palavra imagem sendo usada para idolatria e nós nos tornarmos o que nós adoramos, ok? A Salmo 115, Isaías 6 vai falar que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Então, se você adora um ídolo, o ídolo é surdo, mudo, cego e não se mexe. Você também vai ficar espiritualmente surdo, mudo, cego, com o coração duro e inapto para agir de acordo com a vontade de Deus. Ok? Ele vai falar como isso é restaurado. Cristo é a imagem de Deus e ele nos restaura a imagem de Deus por estarmos unidos a ele. E a imagem de Deus vai ser consumada na segunda vinda de Cristo, né? Em nós, imagem perfeita, sem pecado, quando Cristo voltar. Depois ele vai falar da salvação como uma escatologia inaugurada, né, a inauguração de uma nova criação. Ele vai falar sobre justificação, que é o adiantamento, a inauguração do julgamento final na vida do crente. Deus bate o martelo e o acha e o considera justo por causa da justiça de Cristo imputada a ele, e também da reconciliação como uma restauração neocriacional escatológica. Okay? Ele vai trazer uma pneumatologia também, uma doutrina do Espírito Santo, como o Espírito vindo lá em Pentecostes, exatamente inaugurando a nova criação, ok? Como um ato final da primeira vinda de Cristo, né? Nós temos o evento Cristo, que vai da encarnação, a vida, morte, ressurreição, ascensão e o derramar do Espírito pelo Cristo ressurreto. E aí Pedro fala lá em Atos 2, né? Isso aconteceu, como diz o profeta Joel, nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e por aí vai. Ok? Então é muito claro isso na narrativa das Escrituras. Depois ele passa para a igreja, né? A igreja como o Israel dos últimos tempos. A igreja é o Israel escatológico, o novo Israel, o novo povo de Deus. Um cumprimento do que o povo de Deus deveria ser nos últimos dias. A igreja, existe uma continuidade, portanto, entre o povo de Deus. As características agora desse Israel escatológico, como ele vai falar sobre santidade, fé, batismo, ceia. Ok? E na nona parte, são 10 partes aqui, né? Ele vai falar sobre ética, uma ética escatológica. Nós vivemos nos últimos dias e nós temos o fruto do Espírito. Tudo isso é bênçãos escatológicas da era vindoura antecipadas na nossa vida. Uma paz que excede todo entendimento, alegria indizível e cheia de glória, um amor que é derramado em nosso coração. Tudo isso é escatologia inaugurada. E a 10ª parte vai trazer algumas relações mais amplas e umas aplicações mais práticas, ok? O que ele fez aqui então? Ele enquadrou toda a teologia bíblica a partir da escatologia, ok? Então, esse movimento de colocar a escatologia em primeiro lugar, a escatologia como importantíssima, é de fato muito bem-vindo, faz muito sentido no todo do enredo bíblico, ok? Nas aulas que eu começo de teologia bíblica lá no seminário e na pós-graduação do Jonathan Edwards, quando eu falo sobre escatologia do Novo Testamento, eu sempre começo a escatologia com Gênesis 1 e 2, versos 1 e 2, porque todo o projeto de Deus é escatológico, é orientado para o futuro, onde ele consumará todas as coisas. O Bill, ele não começa de Gênesis 1 e 2, mas ele trata bastante disso depois. Ele começa lá com os últimos dias de Gênesis 49, mas o Bill é inigualável, gente. O Bill é uma bênção, um presente de Deus para a igreja. E os livros deles traduzidos para nós, edições Vida Nova, batam palmas aí para a editora Vida Nova. Trazer um calhamaço desse que poucas pessoas leem, infelizmente. Espero que isso mude e eu espero ter alguma participação nisso, né? Pelo menos. É muito benéfico para todos nós. Então, a continuidade teológica do Antigo no Novo Testamento é o subtítulo. Greg Bill, ok? Gregory Bill aí, para nós. Comprem esse livro, vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês comprarem pelo link da descrição, vocês vão estar ajudando bastante o Instituto aqui também com alguma comissão lá da Amazon. Ok, pessoal? Então, semana que vem nós vamos ver o pai desse daqui. Se esse daqui é grandão, né? Olha só, esse aqui é o pai, Gerhardus Voss. O Bill se baseia muito no Voss, obviamente. O pai da teologia bíblica
Reformada. Aí sim a gente vai ir um pouco mais devagar, semana por semana aqui na Teologia Bíblica do Voz. As aulas já estão algumas prontas, que eu estou preparando para vocês, especialmente aqui para o Instituto de Linguagem Bíblica, aqui no YouTube para vocês. Muito obrigado por acompanharem. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo aqui de Teologia Bíblica. Depois eu vou trazer todos os livros da série New Studies in Biblical Theology, né, Novos Estudos de Teologia Bíblica, que é do Carson, que ele edita, que só tem livro maravilhoso nessa série. Tem alguns em português já, graças a Deus, eu vou começar por eles. Mas a gente começa com Gerhard Voss, pai da Teologia Bíblica Reformada, semana que vem. Deixe seu like, converse aqui comigo nos comentários se você pretende comprar, se você está lendo, tem alguma dificuldade, a gente caminha junto nesse sentido. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo de Teologia Bíblica.